Estarei apresentando o livro Jovem Sente-se. Meu nome é Sofia, eu estou na segunda etapa. Jovem Sente-se é uma biografia de Guilherme Carey, que foi considerado o pai das missões modernas. Capítulo 1. Pequeno Aventureiro. Guilherme Carey era um menino muito ativo e ele gostava de aventuras, tanto que seu apelido na escola era chamado de Colombo de Cristóvão Colombo. Em certo dia, ele viu um ninho de passarinho em uma árvore e foi tentar pegar. Só que acabou tendo uma queda e uns questionários se ele quebrou o braço, acabou morrendo. Só que ele teve uma grande pancada. E de castigo ele ficou na frente da lareira. E teve uma hora que sua mãe passou por lá e não encontrou ele. Achou que ele tinha ido na rua tomar apenas um sol. Só que quando ele chegou em casa, ele estava sujo. E sua mãe o questionou, achando que ele tinha ido pegar o ninho, só que realmente tinha ido pegar o ninho, e ele falou que sempre quando ele começa uma aventura, ele tem que terminar. E aos 12 anos, ele saiu da escola e começou a trabalhar. E ele começou a trabalhar como jardineiro, pois ele gostava muito de cultivar e plantar. Só que, como o clima da região onde ele morava, que era na Inglaterra, não ajudou muito e ele tinha uma saúde frágil. Então, aos 14 anos, ele mudou de profissão e se tornou sapateiro. E começou a trabalhar com o senhor Nichols na sua casa. E teve um Natal, nessa casa desse senhor, que ele pediu para o Guilherme ir comprar os presentes de Natal. E antes de ele entregar esses presentes, ele roubou o dinheiro e deu uma moeda falsa. E esse senhor percebeu e começou a questionar a ele. E ele confessou que tinha feito tudo isso, e ele ficou tão arrependido que aceitou Jesus Cristo como Salvador. E foi uma experiência ruim, mas acabou tendo um final feliz. Segundo capítulo, o pastor sapateiro. Ele se tornou pastor depois de alguns anos, e como se tornou pastor de uma igreja, de uma congregação, só que era muito pobre essa igreja. E ele continuou sendo sapateiro e abriu uma escola dentro de sua casa. E nos tempos livres, ele, com pedaços de couro, fazia na sua parede o globo para atrair seus alunos. E ele gostava, como eu falei que ele já gostava de aventura, ele começou a ler as aventuras de Capitão Cook, que era de aventura, e ele gostou muito desse livro e começou a fazer viagens na sua mente. E teve uma reunião no debate de pastores que os pastores jovens eram proibidos de falar, pois eles eram considerados inexperientes. Só que eles abriram a sessão e deixaram falar. E Guilherme, muito nervoso e trêmulo, decidiu falar sobre o trabalho de missões e que se eles não podiam levar o evangelho para outras nações. E todos ficaram muito enraivados, até que o dirigente falou: "Jovem, sente-se", daí o nome do livro. E falou que se Deus quisesse salvar as outras nações, não ia precisar nem da minha nem da sua ajuda. Capítulo 3. O Evangelho segue a Índia. Depois disso, Carey, que era Guilherme, né, se sentiu muito envergonhado, só que ele não deixou essa ideia de lado. Ele achou um amigo chamado Dr. Thomas, que ele era missionário e ele tinha esse mesmo pensamento de levar missões para outros lugares. E tanto que seu lema era de Dr. Thomas, ele era um médico, era curar a mente e a alma. O corpo e a alma, desculpe. E eles foram à Índia, eles fizeram uma junta missionária e foram para a Índia. E quando eles chegaram, viram que a cultura era bem diferente e tinha uma prática chamada prática do sati, que era quando as viúvas eram queimadas do lado de seus esposos dentro do caixão. E ele ficou assim muito surpreso e entristecido, porque essa prática não era obrigatória. As mulheres se ofereciam para ser queimadas. E essa obra foi muito difícil porque ele não teve a ajuda da sua esposa. Ela também não gostava de juntas missionárias, então ele não tinha o apoio de sua própria família. Capítulo 4. Lutas e vitórias. No ano de 1799, Carey e Dr. Thomas conheceram um novo amigo chamado João,
que estava muito ansioso para começar a trabalhar com eles. E eles trabalharam na Índia e tinha feito 6 anos que Guilherme tinha chegado à Índia e nenhum resultado. E ainda nesse mesmo ano, eles conheceram um novo amigo missionário, William, que ele era um tipógrafo, e ajudou eles a fazer folhetos e espalhar o evangelho na Índia. E em 1800 foi postado a primeira página da Bíblia e alguns folhetos falando sobre a palavra. Capítulo 5. O trabalho progride. Em certa manhã, o doutor Thomas e o Guilherme estavam fazendo alguns folhetos para espalhar para o povo da Índia, até que eles receberam uma carta do governo proibindo a prática do satim, que era a prática que eu tinha acabado de falar. E ele ficou tão feliz que ele deixou o que ele tinha de fazer e foi traduzir essa carta para a língua do povo, para que nada acontecesse e não continuasse essa prática. E ele fez isso, e essa prática foi proibida, e eles ficaram muito felizes. E no ano de 1834, 9 de junho, Guilherme ele foi sepultado e foi considerado o pai das nações modernas, em um tempo que poucas pessoas não estavam ligando muito para a palavra de Jesus. E esse foi o livro Jovem Sente-se.